Que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família e a sua vida. Que Ele lhe dê forças, ânimo e coragem para lutar por si e pelos seus. Porque depois de Deus, o mais importante que temos é a nossa casa. Depois da nossa comunhão com Deus, depois de estarmos bem, porque nós não podemos dar o que não temos, então nós primeiramente temos que estar bem, fortes, seguros, felizes, na fé, no espírito da coragem, da intrepidez, para enfrentar o que for. E isso só temos com Deus. Quando estamos bem, podemos lutar e ajudar os nossos familiares. E como precisam as famílias de ajuda. As minhas memórias de infância e adolescência são de muita tristeza e brigas. Eu era uma jovem que sonhava muito em ter uma vida diferente daquela que eu tinha. Mas mais tarde a vida tornou-se muito amarga para mim e eu senti na pele o que era a definição de dor. Eu nasci e cresci na Ribeira Brava, na Ilha da Madeira. Na minha família, desde a infância, que tínhamos muitos problemas em casa. O meu pai era alcoólico, faltava tudo em casa, faltava comida, faltava paz, havia agressões. Era muito complicado. Eu lembro-me de ter medo, eu tinha medo do momento que o meu pai chegasse a casa. E eu fui crescendo assim e lembro-me que na minha adolescência eu já era uma adolescente triste, não é? Já tinha aquela tristeza, não gostava de viver, não gostava das coisas que tinha, sonhava com um futuro melhor e pronto, e foi assim, foi crescendo. Entretanto, estava a estudar, consegui entrar para a faculdade, vim para cá, para o continente estudar e fiz a minha formação, não é? Formei-me em Educação Social, fui trabalhar para a minha área, não exerci as minhas funções, mas estava na área, portanto. E, no entretanto, conheci o pai do meu filho. Conheci o meu pai do meu filho, fomos morar juntos. Quando o meu filho nasceu, nós ainda estávamos a morar com a família do meu ex-marido e nunca chegou a ser diagnosticado nada, mas eu achava estranho porque eu chorava por tudo e por nada. Então eu consegui perceber que eu estava a fazer uma depressão pós-parto. Não contei nada a ninguém, fiquei calada, tentava esconder, porque eu tinha medo que se eu contasse, que me fossem levar ao médico, o médico ia passar a medicação e eu tinha medo de ficar dependente daquela medicação. Então tentei esconder. Nós morávamos com a família dele, depois quando o meu filho nasceu já sentíamos mais aquela necessidade de estarmos só os três. Casámos mesmo, nessa altura casámos e mudámos de casa. E foi aí que todos os problemas se agravaram. Começámos a ter mais discussões, desentendimentos, brigas e nesse espaço de tempo ele conheceu outra pessoa e foi embora, sair de casa. Foi embora e eu fiquei sozinha com o meu filho, porque nós quando mudámos de casa tem todas aquelas despesas, contraímos alguns empréstimos para poder mobilar a casa e quando ele foi embora eu fiquei sozinha com isso tudo. A depressão pós-parto que eu fiz na minha gravidez e depois que a criança nasceu, não é? Agravou-se, aí tudo se agravou. Eu deitava-me, eu dormia, mas eu não descansava, eu acordava cansada, eu tinha pesadelos, eu ouvia passos, portanto um estado, eu diria que era um estado de loucura, era o que mais se assemelhava. Muito nervosa, ficava irritada e gritava por tudo, por qualquer coisa que fosse contrária, já eu ficava enervada e irritada e gritava e tinha discussões com quem fosse na rua, porque pronto, estava extremamente sensível. Teve este momento todo de sofrimento e depois a dor foi ainda maior quando eu vim a saber que
que o meu ex-marido, não é, tinha saído de casa e que tinha outra relação, que tinha outra pessoa. Foi uma dor ainda maior. Culpei-me muito pela situação que estávamos a viver e tinha vergonha. Tinha vergonha. Nessa altura trabalhava à noite e o único programa de televisão que eu conseguia ver eram os programas da Record. Todos os outros programas que dava pela noite fora faziam-me chorar, porque ou eram filmes, ou tinha violência, ou tinha histórias traumáticas de outras pessoas e eu ou identificava-me ou ficava a achar que aquilo também poderia acontecer comigo e chorava devido também à depressão que eu tinha e que se tinha agravado. Então o único canal que eu conseguia ver era a Record, que dava os programas da igreja pela noite fora, pela madrugada fora. E foi assim, eu comecei a ver os testemunhos das outras pessoas, achava que era mentira, que aquilo era mentira, mas ao menos ali naquele canal falavam sobre Deus. E isso acalmava-me um bocadinho, ajudava-me. Participava nas orações que se fazia na televisão, a consagração da água, e da forma que eu sabia fazia as minhas orações, mas sempre acreditando que aqueles testemunhos e que aquilo que se ouvia que era mentira. Eu na altura até achava que as pessoas eram pagas para contar aquelas histórias na televisão. Até que um dia eu lembro-me que eu vi um testemunho que me chamou muito a atenção e o que me chamava mais a atenção nos testemunhos era que as histórias que as pessoas contavam, que eram terríveis, tudo aquilo pelo que as pessoas tinham passado e o aspecto que as pessoas tinham, realmente havia uma grande transformação. E houve um dia que eu pensei duas coisas. Será que é mesmo mentira? Porque se eles fossem pagos, nessas histórias há sempre alguém mal pago que vem dizer que foi pago, não é? Que se considera mal pago e nunca se ouvia nada assim. Essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. A outra foi um pensamento que passou pela minha cabeça. E se acontecesse também na minha vida? Se tudo aquilo que eles estão ali a dizer, e se acontecesse também na minha vida? E houve uma noite que eu tomei a decisão. Eu lembro-me que eu estava a passar a roupa a ferro, lembro-me de ter pousado o ferro e de ter pensado assim, amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou lá. E assim foi. E foi o primeiro dia que eu cheguei à igreja. E também foi aí que toda a minha vida começou a mudar. Não foi da noite para o dia, foi aos poucos, foi devagar. Lembro-me que a primeira coisa que eu senti quando cheguei à igreja foi segurança. Senti-me de segurança, foi-me passada uma segurança, uma tranquilidade, que havia saída, que havia solução, que eu não estava mais sozinha, que ia dar certo. E depois comecei a pôr em prática tudo aquilo que me ensinavam. Comecei por acalmar, não é? Libertei-me daqueles sentimentos, daqueles pensamentos de loucura, daquela tristeza que não tinha fim. E depois comecei a lutar pela minha vida financeira. De uma hora para a outra consegui trabalho já nas minhas funções, já como licenciada, e fui lutando. Já tinha alegria, já tinha vontade de viver, já conseguia apreciar as coisas boas da vida, digamos assim, que eu não conseguia. Eu até tinha coisas boas, mas eu não conseguia apreciá-las. Consegui pagar tudo aquilo que devia, em paz, com tranquilidade, com muito trabalho, com muito esforço, sim. Não foi fácil pagar tudo aquilo e aos poucos as coisas foram melhorando, porque tudo na minha vida começou a tomar o seu lugar certo e a ser endireitado, digamos assim. Portanto, quando se semeia aquilo que é certo, depois escolhe-se o que é certo. Hoje a minha vida está completamente transformada, falta nada dentro da minha casa, o meu filho está bem, eu estou bem, antes vivia de renda, agora tenho a minha casa própria, a minha vida sentimental é realizada, voltei a casar com um homem que me entende, que nos entendemos muito bem, vivemos a mesma fé, portanto falamos a mesma linguagem e seguimos juntos, temos uma família maravilhosa.
Se não fosse este Deus vivo que eu conheci na Igreja Universal, eu ia continuar na mesma. Os meus problemas não ia conseguir resolvê-los, ia continuar depressiva, angustiada, envergonhada, uma mulher infeliz. Foi este Deus vivo que me foi apresentado que mudou a minha vida. A senhora Cesária é o exemplo de alguém que sofreu e principalmente sofreu na família, desde a infância, já sofreu com seus pais, com os vícios, com as aflições dentro de casa, sofreu também com o seu casamento, o seu marido, a sua, enfim, sua família, mas deu a volta por cima, se libertou, casou. Hoje é uma pessoa feliz. Hoje ela pode dar o que ela tem para sua casa. Ela pode ter o prazer de ajudar a sua família. Não é isso que a senhora quer, que o senhor quer. Eu tenho atendido pessoas que dizem assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu me sinto impotente em relação a esta doença da minha mãe. Eu me sinto sem forças, incapaz com a situação do meu filho. Eu me sinto até mesmo como se nada pudesse fazer, como se eu fosse o culpado, a culpada, porque como pai, como filho, como a irmã, como avó, como neto, eu poderia fazer mais pela minha família. Senhora, Senhor, você tem os seus limites como eu tenho os meus. O único que não tem limites é Deus. E só Ele pode lhe ajudar e ajudar a sua família. Por isso, hoje, quinta-feira, venha buscar por eles. Venha buscar por si e por eles. Nós temos às 7h30 da manhã e às 10 da manhã o clamor pelas famílias e a orientação bíblica para as famílias. E às 3 horas da tarde e 7h30 da noite, além da oração pelas famílias, temos a terapia do amor, uma palestra apoiada na palavra de Deus para ajudar os casais, para ajudar na sua vida amorosa, para ajudar na sua vida sentimental. Você que é solteiro e que carrega uma ferida, uma mágoa do desprezo, do abandono, da traição. Você que foi trocado, trocada, abandonada no altar da igreja, quando tudo estava preparado para você casar. Venha reverter essa situação. Em todas as igrejas Universal, aqui no Cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Qualquer informação, você pode ligar o 21-836-8008. Tem jeito sim, para si e para sua família. Antes de chegar a Iurde, eu era uma pessoa muito oprimida, tão oprimida que eu não tinha alegria nenhuma de viver. Cheguei até a tentar o suicídio porque para mim tudo era bastante complicado, era sempre uma tristeza imensa, era sempre um nível de pessimismo tão baixo, tão alto, tão baixo, a ponto de achar que nunca haveria solução para os meus problemas a não ser a morte. O pior problema foi quando se juntou a esse quadro todo, ainda episódios de ter muitos pesadelos, via vultos, ouvia vozes, tinha uma espécie de ataque, principalmente quando estava na escola, começou desde a infância, tinha ataques em que eu me sentia mal, que desmaiava, foi bastante complicado, esse foi o meu pior momento. Eu conheci a Iurde através da minha mãe, ela frequentava e convidou-me a vir. O que começou a mudar? Na primeira semana comecei a dormir, porque eu me lembro de ter 6 anos e não dormir. Eu não dormia porque tinha medo dos pesadelos, tinha medo de ter dores de cabeça constantes, então não dormia. Na primeira semana comecei a dormir, comecei logo a ter paz, comecei a comer, que eu pesava 43 quilos, eu era pele e osso, que eu não comia, logo do início. Bem, hoje sou uma pessoa completamente diferente, tenho alegria de viver, tenho saúde, durmo bem, trabalho, estudo, tenho perspectiva de vida, tenho sonhos, sou uma pessoa realizada, feliz. A Iurde deu-me vida, que eu sobrevivia, mas a Iurde deu-me vida verdadeira, porque eu sou uma pessoa completa, sou uma pessoa saudável, sou uma pessoa feliz, a Iurde deu-me vida. Eu estava com esgotamento, perdia-me na rua, tinha sido vítima de bruxaria, eu não sabia, de uma amiga, e então eu não dava conta de mim, estava magríssima, tinha
perdi a memória, não saía de casa. E ouvi a programação e disse, bem, é que eu já tinha corrido vários lugares, não é? Errados, não, piorou tudo. Ouvi testemunhos e eu disse, eu tenho que ir lá, é a minha única chance. E abençoada a hora que eu entrei, porque mudou totalmente a minha vida. Sou equilibrada, tenho o meu emprego, a minha casa, deu-me tudo, deu uma família, deu-me equilíbrio, a alegria, a salvação, carinho, o que é que eu posso dizer mais? Deu-me tudo mesmo. Muito além de um símbolo, a cruz carrega o seu significado, um poder transformador. Nela, Jesus transformou a maldição em bênção, que mudou o curso da humanidade. Chegou a hora de alcançar também a transformação na sua vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome, cada um, a sua cruz e siga-me. Estamos nos 30 dias do Desafio da Cruz, em preparação para a Sexta-feira Santa. Um período de renúncia e sacrifício para o encontro com Deus. Participe! No Cenáculo do Espírito Santo no Porto, Rua Egas Muniz 485. No Templo Maior em Lisboa, Rua Dr. José Espírito Santo 36. No Cenáculo do Espírito Santo em Gaia, Rua do Agüeiro 151. E em todos os templos da Universal. Antes de chegar à Iurde, eu tinha uma vida destruída, principalmente o meu casamento, não me entendia com o meu esposo, era brigas constantes, era cenas de ciúmes, chegávamos a agredir-nos mutuamente, pensei várias vezes em tirar a vida, mas nunca tive coragem de o fazer, maltratava os meus filhos que eram pequenos, devido a viver mal com o meu marido, eu vingava-me nas crianças, e então era um desespero total. Ele era jogador e treinador, passava muito tempo fora de casa e isso deixava-me de parte. Quando vinha cansado e eu pensava que ele que realmente não gostava de mim, preferia o futebol do que a mim. Conheci a Iurde através de um convite familiar que nos disseram se queríamos ir ver uma coisa nova e nós fomos. Fomos e a partir daí tudo o que ouvimos lá, o pastor falava, vinha em direção aos nossos problemas. E então nós começámos a ir e a praticar a palavra e fomos mudando, fomos vendo os defeitos que tínhamos, fomos vendo que tínhamos que mudar, não podíamos continuar assim se queríamos viver juntos e foi até nos darmos bem e até conseguirmos encontrar uma solução para a nossa vida. Hoje temos uma vida muito abençoada, entendemos muito bem e não temos desconfianças, não temos nada. O que é que a Iurde lhe deu? Deu-me tudo. Não importa qual o problema que você passa, nem tampouco que porta ela encontrou aberta para entrar na sua vida. O que importa é que Deus tudo pode. E através da fé, todas as dores, todas as maldades, todas as aflições, todos os entraves, bloqueios, são eliminados. Então, para o quê? Repito, por que ficar de braços cruzados? Por que reclamar, murmurar? Ou até mesmo, e não querendo julgar ninguém, ficar chorando, se lamentando? Se isso não vai mudar a sua vida, é que se mudasse, eu reclamava consigo. Eu murmurava juntamente consigo, eu chorava consigo, mas não muda. Vamos buscar a Deus, vamos passar pela via dolorosa, vamos pisar na mesma terra, no mesmo lugar. Foi abençoada no mesmo lugar que Jesus passou, carregando a nossa cruz, para que nós não tenhamos que carregar essas dores, essas aflições e essas maldades. Nesta sexta-feira, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, seja aqui no Funchal, seja numa igreja universal mais próxima da sua casa. Nós temos na Madeira, nos Açores, temos em Portugal continental, Europa e mundo. Tem uma igreja próxima do Senhor, da Senhora, ligue para o SOS, desabafe, peça uma oração, uma orientação e a informação da igreja mais próxima. O telefone é o 21
836-8008.